Olá, meu nome é Iago Freitas, eu sou advogado, especialista em legislação de controle de armas e hoje eu estou aqui com vocês, pessoal, trazendo um conteúdo um pouco diferente. Eu quero colocar vocês para pensar um pouquinho. Normalmente eu trago aqui informações sobre armas, legislação, política, etc. Hoje eu quero entrar um conteúdo um pouco mais filosófico, colocar vocês realmente para pensar junto comigo. É uma conversa para discutirmos. Eu quero que vocês deixem as suas opiniões aqui nos comentários e tudo mais, para que nós possamos evoluir essa pauta. Lembre-se que a pauta de armas, a pauta de liberdade, ela vai muito além apenas de armas. Ela engloba princípios, ela engloba responsabilidades, direitos e deveres. Então, por conta disso, eu acho que é importante trazer também esse tipo de conteúdo para o canal. Então, primeiramente, se você está gostando do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, faz essa forcinha, é só clicar num botãozinho, deixe seu curtir, deixe aí o seu comentário, participe comigo, deixe aí sua sugestão de vídeo também, que será muito bem-vinda, inclusive. Então, vamos começar. Eu entendo que nós estamos vivendo numa sociedade hoje que tem uma síndrome de overthinking, que é uma expressão americana que quer dizer pensar demais. Ou seja, eu acho que hoje nós estamos gastando muita energia discutindo coisas inúteis, querendo trazer soluções complexas para problemas simples, e também acontece o inverso. Nós queremos soluções simples para problemas complexos, e isso não existe. Isso é praticamente impossível. Hoje, por exemplo, eu estava vendo um vídeo de umas meninas jovens aí, de 20 e poucos anos, que cresceram nessa cultura feminista que prega que homens e mulheres são absolutamente iguais, e muitas das vezes que a mulher é superior, que o homem é inferior, que nós somos burros, que nós somos... eu vi uma menina falando que não precisa de homens, que não precisa, que homens são inúteis, que não servem para nada, que ela pode sobreviver sozinha sem um homem, sem os homens no caso, E isso me pôs a pensar bastante sobre o quanto a nossa sociedade tem lutado hoje em dia para desconstruir a natureza, para desconstruir, por exemplo, o conceito de masculinidade, o conceito de ser homem ou ser mulher, para uma visão simplista que esquece do macro, ela olha para o micro. Então eu vi as meninas dizendo isso, que homem é inútil, homem, que ela sobrevive sem homem, e aí eu me pus a pensar e me veio a seguinte questão. Tudo bem, quem é que leva água até a sua torneira? Quem é que leva energia para você ligar, recarregar o seu celular, assistir a sua televisão, ligar a sua lâmpada, etc.? Quem é que construiu a casa que você está morando? O carro que você está dirigindo? E não, eu não estou dizendo que as mulheres são incapazes de fazer isso, que as mulheres são inúteis ou piores do que os homens. Muito pelo contrário, eu estou dizendo que cada um de nós, sejam homens, sejam mulheres, são especiais de uma determinada forma, de um determinado grau. Cada um de nós tem uma determinada habilidade que supera o do outro e que ao mesmo tempo se completam. Então, sim, na natureza existe uma distinção entre machos e fêmeas, porque cada um evoluiu para desempenhar uma tarefa e juntos evoluírem e crescerem. E agora estamos convencendo a juventude de que um não precisa do outro, que um é inútil, que um é melhor do que o outro, quando não. Quando todos nós temos aí capacidades diferentes propositalmente. Se você pegar o seu cachorro, a sua cadela, você vai ver que eles têm papéis muito importantes, que um não sobrevive sem o outro, que a espécie não sobrevive sem o outro. Por isso eles evoluíram daquela forma. E hoje está se perdendo. Hoje chamam de machismo aquilo que é uma habilidade motora do homem que serve para nos manter vivos. E isso está sendo desconstruído. Falam-se em desconstruir a masculinidade, como se isso fosse positivo, como se isso fosse ter um resultado bom, benéfico. E não vai. Eu não estou falando que você tem que ser machista no sentido de humilhar mulheres, de achar que um é melhor que o outro. Não. Você tem sim que manter as suas habilidades, de lapidá-las, aprender com elas.
e explorar essas diferenças da melhor forma. Porque o homem não sobrevive sem a mulher e vice-versa. Igual eu disse, a maioria, né, não estou dizendo que as mulheres não podem fazer, mas a maioria dos serviços mais pesados e arriscados são desempenhados por homens. Sabe por quê? Porque nós temos instintos, nós temos uma formação corpórea e mental diferente da mulher. O homem, ele é mais pragmático. A mulher, ela é mais analítica, ela é mais atenciosa a detalhes, a pequenas coisas. Isso é natural dela. Então, o homem que está lá dentro da fossa é o homem que, quando um outro país vem invadir, né, o seu país, é ele que vai se voluntariar para morrer em nome da sua esposa, dos seus filhos. Porque isso é um instinto natural do homem, do macho, em qualquer espécie. Basicamente, são os machos que têm uma complexidade física maior, que têm uma agressividade maior, que é justamente para garantir a sobrevivência da espécie. De que forma? Se colocando em risco para resguardar os demais indivíduos. Esse impulso raramente vem das fêmeas, porque a função biológica delas é outra. É cuidar dos filhotes, né? É gerir a família, é gerir a casa. E eu não estou dizendo que elas têm que ser restritas a isso, mas eu estou dizendo que é um impulso natural delas, das fêmeas em geral. E os machos, sim, por isso que os machos têm mais propensão à violência, à agressividade, que é necessária. Convenceu-se essa geração de que não tem que haver violência, porém a violência ela é instintiva, ela é inerente a todas as espécies, inclusive ao ser humano. E aí a diferença é como você emprega essa violência. Você pode canalizar essa violência para proteger a sua família, proteger a sua nação, né, proteger os seus princípios, ou você pode desviá-la para a criminalidade. E isso é uma escolha, isso é de acordo com os seus princípios. Então sim, a violência é necessária, a agressividade é necessária, porém de forma razoável, de forma com a razão e não com a emoção simplesmente, mas ela é necessária. Foi essa agressividade, foi essa violência que nos fez estarmos aqui hoje. Foi essa violência que levou nossos antepassados a lutarem com outras espécies e sobreviverem, a lutarem com outras tribos e sobreviverem. E quem foi a luta? O homem. Enquanto as mulheres normalmente se encarregaram de dar continuidade à espécie, procriar, cuidar de nossos filhos, cuidar de nossas casas, porque sem isso, como é que o cara vai lutar na guerra se não tem ninguém para cuidar dele? Entendeu? Então eu não estou dizendo que um tem que ser recluso a isso, estou dizendo que isso é natural, que nós precisamos de homens. E aí, quando dizem o que é ser homem, me responda você, o que você acha que é ser homem? Tá? Não é só ter um pênis ser um homem. Tá? No meu conceito, no que eu aprendi e no que para mim é natural, o homem é aquele que provê e protege. O que isso quer dizer? Para você ser um homem de verdade, você tem que prover alimento, segurança, uma casa, seja para você, seja para os seus filhos. Isso são princípios. A mulher também pode ter esse princípio de provedora, mas para mim ser homem é prover e defender. Inclusive um dos princípios da liberdade é, para você ter propriedade sobre algo, o que faz você ter a propriedade? É você poder gozar dos frutos, defendê-la, né? Esses são os princípios para você ser dono de uma coisa. Você tem que poder exercer o gozo sobre ela e também protegê-la. E a função do homem é proteger. Então é você, homem, que vai proteger a sua família. Quando pula um ladrão dentro da sua casa, quem é que vai defender a sua casa? Normalmente é o homem. Ele que defende a sua família. E a que custo? Qualquer custo, seja a custo da própria vida. Quando você olha em aspectos macro, por exemplo, vamos olhar para a Ucrânia. Olha quem está lá lutando hoje. As mulheres e as crianças podem simplesmente sair do país, mas os homens é que estão lá brigando pelos seus princípios. E eu não estou entrando no mérito se a Ucrânia ou a Rússia estão certas. O que eu estou dizendo é que são os homens que estão lá dando a sua própria vida pelas suas convicções, pelos seus entes queridos,
para garantir o futuro das suas gerações. Então esse é um impulso natural do homem, não que a mulher não possa ter, mas ele é escasso nas mulheres. Assim como existem habilidades femininas que são muito importantes e são exclusivas delas, né? O homem é mais pragmático. Eu vou te exemplificar. Às vezes a sua esposa, a sua namorada vai ficar com raiva de você, porque nós homens, nós não temos a opção de sentar num canto e chorar. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas é imposto a nós que quando você tem um problema, não adianta você chorar, não adianta você se desesperar. O que é a função de um homem? Ir lá e resolver esse problema da melhor forma que for possível, ou pelo menos tentar. Ir lá e tentar resolver esse problema, ou seja, ser pragmático. Então, quando a minha namorada chega em mim com um problema, às vezes pode soar grosseiro da minha parte. Eu dizer para ela, tá, beleza, deu errado, nós temos esse problema, mas eu não vou dizer para ela ficar sentada chorando ou entrar em desespero. Nós vamos sentar e nós vamos resolver esse problema. Como que nós vamos resolver? Né? Quando? O que nós precisamos fazer? E essa é uma das funções do homem. Prover e proteger. E isso vem desde antigamente. Você pode ver que a filha mulher, ela tinha um protecionismo maior, ainda tem, dos pais. O homem não. O homem ele tinha que sair o mais breve possível, constituir família e prover para essa família. É um impulso natural do homem. O homem ele quer sair e prover. Isso vem da natureza, isso vem do macho. Em qualquer animal, qual que é a função do macho? Proteger e prover. E os dois se encaixam, os dois são importantes. Então quando você fala, mulher, que você não precisa de um homem, você está errada. Porque sem um homem você não sobreviveria. Sem o cara para ir lá caçar e matar um bicho, um muque, arriscar a própria vida, lutar com a outra tribo, você não estaria aqui. Você provavelmente estaria sendo estuprada, assassinada e morreria. Assim como se não tivessem as mulheres, as fêmeas, para procriar, cuidar da família, zelar, não existiria mais nada. Nós não estaríamos aqui sem um colo para nos acalentar depois. Então eu não estou dizendo qual o lugar de cada um, eu estou dizendo que esses princípios são inerentes de constituir uma família, de endurecer o núcleo familiar. E é por isso que essas agendas progressivas pregam muito essa tal desconstrução da família, porque a família é um núcleo duro. Dentro da sua família, o Estado não chega, de certa forma. Vocês são fortes o suficiente, vocês são independentes, vocês fortalecem uma ideia, vocês não precisam de ninguém, porque um apoia o outro e vocês crescem juntos. Seja o seu filho na escola, a sua esposa trabalhando ou cuidando dos filhos, seu marido da mesma forma. Por isso é importante para a agenda progressista destruir essas imagens, colocar o homem como vilão, né? Um homem contra a mulher contra o homem, destruir a família, destruir a religião, destruir tudo que une e que gera força. E nós precisamos parar de pensar dentro dessa caixa. O homem não sobrevive sem a mulher e a mulher não sobrevive sem o homem. Um precisa do outro. Nós precisamos constituir família. Vou falar um fato científico para vocês. Vocês sabem por que a mulher humana é a única fêmea que você não consegue identificar se ela está fértil, ou seja, no cio, se fosse um animal, ou não. Sabe por quê? Porque para nós evoluirmos, o nosso bebê, ele demora anos para evoluir, para ser um pouquinho independente. E essa demora ela é proposital. É graças a essa formação intelectual e lenta é que hoje nós estamos comandando o mundo, nós dominamos tudo. Então, só que nosso bebê, ele precisa de cuidados e proteção por um determinado tempo. Um leão, com 1, 2 anos, ele já é adulto, ele se vira. Com 2, 3 meses, às vezes ele até mata um animal pequeno e come. O nosso bebê não. Então, essa condição proporcionou que o homem e a mulher permanecessem juntos por mais tempo e ambos formassem famílias para proteção desse filhote e continuidade da espécie. Então a natureza ela é perfeita.
Tudo se encaixa, um precisa do outro. A mulher precisa do homem para defender e prover, assim como o homem precisa da mulher para confortar, para ajudar a prover também, para gerenciar o lar, para defender os seus filhos. Você está vendo como isso é natural? O que chamam hoje de machismo estrutural e etc., não é. É uma fase de evolução, é uma necessidade que nós tivemos para evoluir, para chegarmos onde estamos. E nós vamos colapsar se nós quebrarmos totalmente esse alicerce. Então para pensar um pouquinho, sai dessa caixa. E aí, agora entendendo, espero que você entenda como é ser homem, que provê e defende, eu te pergunto, tudo bem, você comprou sua arma, você está pronto para ser o defensor? Para perder tudo em nome da sua família, daqueles que você ama? Porque a partir do momento que você precisar utilizar essa arma de fogo, vão haver consequências. Então é preciso que você entenda as consequências desses atos, para que você não tome medidas desarrazoadas, medidas sem cabeça, emocionais, para que você não faça uma besteira. Eu digo para você, como homem provedor e defensor, se alguém vier atentar contra a minha família, eu não estou preocupado com polícia, eu não estou preocupado com retaliações. A minha obrigação vai ser dar a minha vida, se preciso, para proteger a minha família, para resguardar aqueles que eu amo. Então, para mim, isso é ser homem. Não é se esconder. Eu vi um vídeo esses dias ridículo, em que dois caras de moto pararam para assaltar um casal, o cara simplesmente largou a mulher e saiu correndo. E eu não estou dizendo que ele tinha que reagir ou alguma coisa nesse sentido, mas ele abandonou a mulher e fugiu. E isso é dado como natural. Ele deveria pelo menos estar ali para não parar se esses caras fossem estuprar, agredir essa mulher. É uma das funções do homem, proteger a sociedade, natural. E querem extirpar isso de nós, querem nos castrar, nos transformar em ovelhas. Querem nos convencer que um cara vem estuprar, matar e fazer o que quiser com você, com sua família, e você tem que aceitar isso. Que você não pode reagir, que você tem que aceitar e seguir em frente, e não é isso. Não é isso que significa ser homem para mim. Eu quero pôr vocês para pensar. Você se sente um homem de verdade? Você é capaz de prover e proteger? Porque no ser um homem, você tendo um filho, pagar pensão, não só pagar pensão, dar apoio, ajudar, participar da criação dessa criança. É comprovado cientificamente que crianças que têm exposição ao pai e à mãe juntos, mesmo que os dois sejam separados, vão ter um desenvolvimento social melhor, tem menos chance de se envolver com drogas, tem menos chance de ser revoltada, de ir para a criminalidade, a família estruturada. Então parem para pensar, parem de cair nessas narrativas. Tá? Cada um é especial da sua forma. E você é especial. Você, homem, não é machista, não é estuprador em potencial, como dizem que tem que ser. Você é um ser humano, você tem erro, você tem falhas, você pode falhar. Mas lembre-se, seja um homem de verdade. Seja capaz de prover e proteger a sua casa, a sua família, a sua cidade, a sua nação. Você, mulher, também, cumpra o seu papel. Você pode sim fazer o que você quiser, mas não copie os erros dos homens. Se você acha que o homem que sai por aí com um monte de garotas aí fazendo filhos e irresponsável é um promíscuo, é um irresponsável, e você faz igual, você não pode reclamar. Querem transformar o feminismo em uma cópia daquilo que tem de mal em ser machista, em condutas que eram romantizadas no homem, por mais que sejam erradas. Querem convencer que isso é a inversão, que isso é a mudança. E não é. Então, se te disseram que você não pode ser uma esposa que fica em casa cuidando dos filhos, discorde. Veja se para você serve. Se para o seu núcleo familiar é melhor que vocês dois trabalhem, ou se é melhor que você fique em casa. Ou o marido também, não tem errado se você quiser fazer a inversa. Mas normalmente é natural que tenha essa divisão. Então, quando a mulher vier dizer, quando eu ouço, por exemplo, que os homens ganham mais do que as mulheres, beleza, me mostra um homem e uma mulher que executam exatamente a mesma função
recebem diferente. Normalmente os homens recebem um pouco mais porque tem periculosidade, porque tem insalubridade, porque trabalham com esforço físico a mais do que deveria. Tá? Nós temos que lutar sim por igualdade, por equidade de direitos, mas nós também temos que reconhecer essas diferenças. A maioria dos homens são CEOs, a maioria dos homens não tem casa. Eu vi esses dias uma moça falando que o futebol feminino, vou dar um exemplo, não fazia sucesso porque os homens não apoiavam. Aí eu te pergunto, você sabia que em torno de 60% da população é de mulheres? Ou seja, elas são maioria. E se o futebol feminino não faz sucesso, não é por falta de apoio dos homens. E você, mulher, você já assistiu a um futebol feminino? Você já comprou uma camiseta de uma jogadora de futebol feminino? Você patrocina o futebol feminino? Então não é culpa dos homens. Tentam jogar culpa de coisas que não são nossas em nós. Mas essa culpa eu não carrego. Então saiba diferenciar responsabilidade de benefício. Faça aquilo que você pode fazer, mas não se esqueça dos seus princípios. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de tudo. Pense para você o que é ser um homem. Se ser um homem para você é sair por aí, pegando tudo quanto é mulher e etc., fazendo filho e abandonando, me desculpe, cara, você tem que rever seus conceitos. Isso não é ser homem, tá? Ser homem é muito mais do que uma característica física. Como eu disse, para mim, ser homem é poder prover e defender suas ideias, suas convicções, sua família. E eu espero que vocês consigam pensar. E você, quando for adquirir uma arma de fogo, por exemplo, pense na responsabilidade e nas consequências que você carrega em ser o bastião da sua família, em ser aquele que vai pular na frente de uma bala, de uma facada, para salvar a sua família. Pessoal, deixe seus comentários, se você concorda ou discorda comigo. Agradeço muito pela presença de vocês. Esse foi mais uma conversa, um desabafo, uma conversa mais filosófica, para que nós possamos pensar em para onde nós queremos conduzir a nossa sociedade. Educar nossos filhos. Você vai educar o seu filho para ser esses red pill, que acha que mulher é um peso, que família é um fardo, que ele tem somente que pensar em ter dinheiro e o resto que se exploda, a sua filha para ser uma menina promíscua e descompromissada com tudo, ou nós vamos construir um Brasil melhor, um país melhor, uma sociedade melhor, começando dentro da sua casa, com as suas atitudes dos seus filhos. Se você gostou, pessoal, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vamos juntos lutar pela liberdade, lutar pelos nossos princípios, lutar pelo nosso amanhã. Meu nome é Iago Freitas, eu sou advogado, agradeço muito pela presença e um forte abraço.